Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por estar mais uma vez nesta rádio web para transmitir um programa este que pode, sem dúvida alguma, adentrar aos lares e aos corações. Abençoa cada um, Senhor, que conectar durante essa programação e que possa receber a bênção de Deus. Estendo as minhas mãos para pedir uma bênção toda especial também para este irmão que está realizando neste momento, Senhor, este programa para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oração é conversar com Deus. Oração. Olá, queridos irmãos e amigos, nós somos o Quarteto Gileade. Nós estamos com muita alegria participando aqui na Rádio Atalaia do programa Semeando a Palavra. Toca os nossos hinos aí. Queremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Pastor Eliel Amâncio toca os nossos hinos para enlevo espiritual de todos os nossos queridos irmãos e amigos. Um abraço especial do Quarteto Gileade. Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa Semeando a Palavra. Falamos ao vivo, diretamente dos nossos estúdios, Rádio Atalaia, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estamos ao vivo, diretamente do templo sede da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Tangará da Serra, Mato Grosso. Programa Semeando a Palavra, que está no ar há 3 anos, pela bondade e misericórdia do Senhor. A minha saudação nesta manhã a todo o povo de Deus, ouvintes, amigos e irmãos, é com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem pela Rádio Atalaia e também a você que está ao vivo conosco pelo Facebook da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Programa Semeando a Palavra, levando até o teu coração o melhor da Palavra de Deus. Quero saudar com a paz do Senhor ainda ao nosso pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho, também o nosso vice-presidente, pastor Amado Honório Machado. Quero cumprimentar com a paz do Senhor na recepção, pastor Israel Vieira, pastor Edir Galdino, também na secretaria da igreja. Na recepção, cooperador Edenil Borges, técnica do som, evangelista Robson Inácio, e aqui comigo, na sonoplastia, o jovem Caleb. Que Deus continue nos ajudando, nos auxiliando. Quero saudar com a paz do Senhor aos irmãos que já está conosco, irmã Nivalda Lima, presbítero Sidnei Antônio, também a nossa querida irmã Marilza Almeida. Meus irmãos, sem perca de tempo, queremos entrar na palavra de Deus nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo, livro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, abra sua Bíblia, vamos estudar um pouquinho sobre a apostasia. Tito, capítulo 2. Você que pode, pegue a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Nesta manhã, que o Espírito Santo continue visitando a sua vida, sua casa, sua família. Obrigado você que está entrando agora, você que já está ao vivo conosco. Tito capítulo 2, versículo de número 1. Nós vamos falar sobre o tema desta manhã, a apostasia dos últimos tempos. É um tema muito abrangente. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Quando nós observamos a biografia da epístola de Paulo a Tito,
Nós entendemos que esta carta de Paulo a Tito, escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, esta carta contém ricos ensinamentos para o ministério cristão, e nós encontramos dentro dessa carta a Tito importantes doutrinas para o crescimento espiritual da igreja. Tito, o destinatário dessa epístola, ele é citado e recomendado por Paulo em várias passagens bíblicas. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, Gálatas capítulo 2 e versículo de número 1. Então nós entendemos e observamos dentro da palavra que o mesmo carinho que Paulo demonstrava por Timóteo, Paulo também demonstrava o mesmo carinho para com Tito. Entretanto, Tito parecia ser bem mais maduro. Nós observamos que Tito parecia ser um pouco mais experiente do que Timóteo. Tito era o pastor da confiança de Paulo. Então, por isso, lhe deu posse como pastor presidente no campo eclesiástico de Creta para colocar ordem nas igrejas localizadas naquelas várias ilhas gregas. Capítulo 1, versículo 5, se você abrir a sua Bíblia: por esta causa te deixei em Creta, para que pudessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e a cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já antes te mandei. Nós estudamos aí esse trimestre um pouquinho sobre a biografia de Paulo. Então, nesta carta, nesta recomendação, Paulo, no capítulo 2, faz exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens, e Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Então Paulo escreve essa carta. Já no versículo 1 do capítulo 2, Paulo diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, somente uma igreja, preste bastante atenção, somente uma igreja alicerçada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, somente uma igreja que tem como regra de fé a palavra de Deus poderá vencer, poderá se opor à apostasia que ameaça o rebanho da nossa igreja, ou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo já uma época de apostasia, nós já estamos entrando em uma época de apostasia. Jeremias escreve no capítulo 8, versículo de número 5, que a apostasia, ela desvia o povo dos caminhos do Senhor. A apostasia desvia o povo de Deus. Nós observamos em 2 Tessalonicenses, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 3, a Bíblia fala que a apostasia, ela tem a sua origem no diabo. Então nós devemos, como obreiros, como crente, como ministro da palavra, você que é pastor e que dirige igreja, prestar muito atenção e tomarmos muito cuidado para que este tipo de coisa não aconteça no meio do povo de Deus. É claro que algumas coisas é mister que isto aconteça, mas devemos estar nos policiando, devemos estar sempre fazendo uma auto-reflexão, não somente em mim mesmo, mas também na noiva de Cristo, na igreja do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, abra sua Bíblia comigo, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O próprio Satanás. Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, nós entendemos que a apostasia, ela tem a sua origem no diabo. 1 Timóteo 4 e 1, nós entendemos que a apostasia, ela marcará os últimos tempos. Judas, versículo 4, a Bíblia fala que a apostasia converte em dissolução a graça de Deus. 2 Timóteo 4 e 3, a apostasia não suporta a sã doutrina. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, abra sua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então a apostasia, ela não suporta a sã doutrina. A Bíblia fala para nós em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-se. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecado, levado de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, a carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, ela é muito objetiva naquilo que nós estamos tentando passar aqui nesta manhã sobre o termo a apostasia dos últimos tempos. Quando nós observamos a importância na área da escatologia bíblica, segundo as escrituras, a apostasia é um pecado contra a fé. Isso é apostasia. A apostasia é um pecado contra a fé cristã e contrário no que diz a palavra de Deus, contrário de que alguns pensam. Está presente nos dias atuais não apenas como um sinal da vinda de Cristo. A apostasia, ela manifesta-se não apenas como um dos sinais da vinda de Cristo, mas como uma atividade maligna, uma atividade diabólica contra a igreja do Senhor. Nós precisamos orar a Deus para que os nossos irmãos não se desviem, seguindo doutrina de demônios, apartando-se da fé genuína em Deus, da fé genuína em Cristo, mas orientemos estas pessoas para que tenham cuidado com as antigas e com as novas heresias que estão contradizendo a palavra de Deus, que estão se contradizendo contra as Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, as epístolas de Paulo a Timóteo, quando nós observamos, vamos fazer aqui rapidamente uma síntese bíblica, uma síntese textual. As epístolas de Paulo a Timóteo foram escritas aproximadamente entre o ano 61 e 65 depois de Cristo. Embora muitos levam de uma forma distorcida, muitos tenham escrito da sua própria maneira, não, a Bíblia ela é uma só. Eu prefiro ir pela Bíblia. Então, irmãos, vamos ler de novo o texto. Olha lá. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do mundo do que amigo de Deus. Isso aqui nós já estamos vivendo há muitos dias, não é de agora. Quando nós falamos de alguém egoísta, nós estamos falando de alguém que ama ele próprio e não está nem aí com os demais. Então esse tipo de pessoas está já em nosso meio. Pessoas que pensam em si mesmo, pessoas ingratas, irreconciliáveis. Então a Bíblia fala daquele blasfemo, profano, inimigo de Deus, hipócrita, religioso. A Bíblia fala do homem avarento, ou seja, o homem materialista. A Bíblia fala do amigo dos deleites,
A Bíblia fala da pessoa incontinente, presunçosa, ou seja, vaidoso. A Bíblia fala do desafeiçoado, sem afeto natural, desobediente a pais e mães, cruel, sem amor para com os bons, caluniador. Mas, quando nós observamos e, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo deixa para nós um grave alerta. Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo, tomado pelo Espírito Santo, deixa-nos este gravíssimo alerta. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Infelizmente, podemos assim dizer, essa profecia vem se cumprindo em nossos dias de forma alarmante. Vou repetir, esta profecia de Paulo vem se cumprindo nos últimos dias de forma alarmante, de forma crescente. Pessoas dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar do nosso ministério, obreiros. Vamos ter convicção da nossa chamada, povo de Deus. O Senhor tem escolhido um povo especial, zeloso e de boas obras para povoar o céu. Eu não posso cuidar somente da minha roupa, do jeito que eu estou me vestindo, e esquecer de cuidar da minha mente, esquecer de cuidar do meu coração, esquecer de cuidar do meu intelecto. Precisamos ter cuidado naquilo que estamos ouvindo. Amém, igreja do Senhor? Precisamos ter cuidado aonde estamos pisando a planta do nosso pé. Será que ali, só porque é um templo bonito e luxuoso, está escrito igreja, mas será que lá está pregando a verdadeira palavra de Deus? Será que lá tem o verdadeiro e genuíno ensino da palavra do Senhor, ou são doutrina de demônios? Porque a igreja do Cristo vivo, ela prega a essência do evangelho da salvação. É o evangelho que transforma, um evangelho puro, sadio, sem mistura. Então esta profecia que Paulo escreve, aleluia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Conheço algumas pessoas, e é lógico que você também conhece, pessoas que já se afastaram da presença de Deus, pessoas que já não estão mais em comunhão com o Senhor, por causa que deu ouvido à doutrina de demônios e se apostatou na fé. Ouça bem o que eu estou pregando aqui nessa manhã, ou tentando passar para você algo dentro da palavra de Deus. Igrejas estão sendo corrompidas por falsos mestres, falsos ensinamentos. Isso é sério, é preocupante. Igrejas e congregações inteiras estão se desviando da simplicidade evangélica, estão trocando por videntes, profetas que se acham a serviço do diabo, de Satanás. Rebanhos são apartados da verdade por aqueles que negociam a palavra de Deus. Irmão, mercadejam a palavra de Deus. E os seminários que abandonaram a sã doutrina, e os púlpitos que se acham comprometidos com o liberalismo teológico, aleluia, tendo como base as cartas que o Senhor Jesus enviou através de João às igrejas de Éfeso, Pérgamo e Laodiceia. Nós encontramos alguns sintomas da apostasia desses últimos dias. Antes, porém, nós precisamos entender o que é o termo apostasia. O termo vem da palavra grega
apostasia, e o seu significado é o abandono consciente e público da fé, de uma vez por todas. Foi confiado aos santos em Judas, versículo 13. A apostasia desses últimos dias, ela vista atacar os artigos da fé. Primeiro, a soberania de Deus. A apostasia visa atacar a soberania de Deus. Segundo, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, único Salvador e Redentor da humanidade, a realidade da sua vinda. A apostasia visa atacar a vinda de Jesus, a vinda de Cristo, nosso Salvador, porque um apóstata, ele não crê mais que Jesus irá voltar, ou que Jesus está voltando. Aquele que já se apostatou da fé, já perdeu a conexão, o elo entre o céu através do Espírito Santo de Deus. Então eu quero passar para você que me ouve nesta manhã, que se diz igreja do Senhor Jesus, cuidado, olhai, orai e vigiai, para que você não caia na apostasia a qual o mundo está vivendo agora. Não é que vai viver, o mundo está vivendo hoje já um colapso mundial, e esta crise chamada apostasia tem entrado em nossas igrejas e subido até em nossos altares e púlpito, e se desviando e afastando obreiros que já foram grandes ministros e pregadores da palavra de Deus. Alguém chegará a ponto de dizer: Jesus não voltará mais, Jesus não vai voltar mais. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Através da apostasia, objetiva o diabo, o inimigo das nossas almas, roubar a resistência da igreja, minar a resistência da igreja, deixando, meus queridos irmãos, ou induzindo e a deixar de ser reino de Deus para tornar-se uma simples organização religiosa. Já não é mais noiva, já não é mais igreja, agora é um conglomerado de pessoas, é reunião. Não é igreja, é uma organização religiosa, uma entidade religiosa, não. Igreja é igreja, noiva é noiva. Andai que devasso e camandagai. Igreja de Cristo continua sendo igreja pura, sadia, sem mistura. Esta é a igreja do Cristo vivo. Ele vem buscar ela, a sua amada. Aleluia. Quando nós observamos, um dos primeiros sintomas da apostasia é a perca do primeiro amor. Já estamos vivendo isso, irmão. A perca do primeiro amor. Se você for observar das igrejas da Ásia Menor, a de Éfeso, se você abrir a Bíblia e for estudar a profundo, a de Éfeso era mais conservadora e ortodoxa. Estava ela tão bem alicerçada teologicamente, que era capaz, inclusive, de diferenciar entre um verdadeiro e um falso apóstolo. Cristo, ele nos adverte, Cristo adverte a sua igreja. No grave é esta advertência, ou seja, quão grave é a advertência do nosso Senhor Jesus. Olha o que o Senhor deixou escrito para nós: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Ou, em outra tradução, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Então Cristo, ele adverte a sua igreja. Irmão, é preciso ler a palavra, é preciso andar e viver a palavra, é preciso guardar a palavra no coração. Então Cristo adverte a sua igreja, e essa advertência é algo sério. Lembra, pois, de onde caí, se arrepende, pratica as primeiras obras, porque senão eu virei sobre ti,
tirarei do seu lugar o teu castiçal se não se arrepender. Então, o esfriamento do amor cristão é uma das características da apostasia. Quando nós observamos a palavra de Deus mais aprofundada, da reprimenda de Cristo, o que depreendemos dentro da palavra de Deus, falando assim no sentido mais bíblico, teológico, não for acompanhada do primeiro amor, nenhuma utilidade terá. Se as obras que eu faço não for acompanhada de amor, não tem utilidade. Eu fazer algo na obra de Deus para me promover sem amor está errado. Eu fazer algo na obra de Deus para mostrar para o presidente, para o dirigente da igreja, está errado. Eu preciso fazer por amor. Eu preciso fazer em amor, porque senão não terá utilidade. Pois a ausência do primeiro amor acaba por lançar a igreja nas garras do formalismo e depois finalmente na apostasia. No sermão profético, Jesus faz uma advertência, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que eu devo fazer, pastor Eliel? Tratar o pecado. Aleluia. O que eu devo fazer, pastor Eliel? Tampar as brechas. Orai, que devasto e que amandagai. O que eu devo fazer? Cuidar para que o amor não venha esfriar. Eu preciso tampar as brechas. Eu preciso cuidar. Com esta palavra, pecado. Vamos ler? E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. O amor de muitos se esfriará. Igreja de Cristo, é preciso que nós entendamos que nós somos uma noiva pura. Nós somos igreja de Cristo Jesus. A noiva precisa estar com as suas vestimentas adornadas, limpas, pura, sem mancha. E Jesus faz essa advertência que muitos não têm levado tanto a sério assim, mas tem se esquecido que a iniquidade traz esfriamento e o esfriamento traz a apostasia. Eu creio que você está entendendo o que o Senhor está falando nesta manhã. A iniquidade traz o esfriamento. O esfriamento espiritual traz a apostasia. Então, da primeira característica é o esfriamento do amor cristão. É um dos primeiros itens da apostasia. Reavivando o primeiro amor, nós precisamos estar sempre reavivando o primeiro amor. Que a igreja reavive urgentemente o primeiro amor. Vou repetir. A igreja precisa reavivar urgentemente o primeiro amor, observando de forma integral as exigências da grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus. Primeiro, evangelizar é preciso. Oh, meu Deus! Sair das quatro paredes, sair do gabinete, do conforto, entregar panfleto, pegar uma caixa de som e sair na rua anunciando que Jesus está voltando. Aleluia! Oh, glória a Deus! Reavivar o primeiro amor é investir em evangelismo, ganhar as almas, anunciar que o reino do céu é chegado, que Jesus Cristo salva. Evangelizar é pregar o evangelho na sua essência. Oh, glória!
Oh, glória a Deus. Sabe o que eu estava pensando há poucos dias? Tem pessoas que chegou aonde chegou hoje, estou falando de ministério. Tem pessoas que está onde está hoje e caiu no comodismo. Eu preciso dizer algo aqui, irmão. Quem me conhece sabe que eu não engulo palavras. Tem pessoas que está onde está hoje, num patamar muito alto no ministério, e esquece que ainda tem almas a ser salva. Tem almas ainda que precisam ouvir falar de Jesus. Orai que nevaste que me raia. Está no conforto do seu gabinete, está no conforto dos seus carros de luxos, nas suas viagens internacionais, entra nos aviões luxuosos em primeira classe, está se esquecendo que ainda tem nas praças, nas esquinas, nas ruas, nas aldeias, nos valados, almas que ainda precisam falar de Jesus, precisam ouvir falar de Jesus. Nós precisamos investir mais no evangelismo. Só há uma maneira, irmãos, só há uma saída para que a igreja venha a ser reavivada urgentemente, é investir no evangelismo, fazer missões, discipular. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Abra aí a sua Bíblia comigo. Vamos ler. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, abra comigo. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando ouviram, adoraram e alguns duvidaram. Chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide. Portanto, vá. Ide, ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Este é o ide do Senhor. Só há uma maneira de reavivar, de reavivamento: fazer missões, evangelizar, discipular, mantendo o amor fraternal e devotando a Cristo a mais provada e ardente adoração. A apostasia desta última hora não haverá de resistir uma igreja amorosa. A apostasia desses últimos tempos não há de resistir uma igreja santificada, uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Eu pergunto nessa manhã: você ama a Cristo? Você que me ouve nessa manhã, você ama a Cristo? Então você precisa amar as almas perdidas. Eu não posso dizer que amo Cristo se eu não amo as almas perdidas. Aleluia, oh glória. Se você não ama as almas perdidas, é sinal que o amor já esfriou dentro de você. Orabá, sikibicamahaya, olai shekemandefácia. Se você não ama as almas perdidas, é sinal que o amor já esfriou em você. E um dos primeiros sinais da apostasia é o esfriamento do amor cristão. Aleluia ou não aleluia? Dá um glória a Deus aí, irmão, para mim saber que você está aí do outro lado. Nós devemos cuidar, meus queridos irmãos. Não vou entrar nesse detalhe porque não é a mensagem dessa manhã, mas nós devemos cuidar com a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é um outro forte indício da apostasia desses últimos dias. Atenhamos-nos à advertência que o Senhor endereçou ao anjo da igreja de Pérgamo.
a doutrina de Balaão. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Ô irmão, não são poucos os mestres que, torcendo as escrituras, distorcendo a palavra de Deus e vendendo a alma ao diabo, tentam introduzir o mundo dentro da igreja, sob algumas alegações de que esta não pode viver alheia à modernidade. Não, pastor. E ele vem com uma voz suave, uma voz meiga. Não, pastor. O negócio agora está moderno. Lá na igreja de fulano já está dando certo. Lá está dando certo. Aqui não. Não, pastor, porque lá na igreja do pastor Ciclano, lá já faz isso, lá faz. Aqui não. Cuidado, irmão. Pastores, não sei quantos pastores estão me ouvindo. Cuidado com a doutrina de Balaão. Cuidado. A doutrina de Balaão continua fazendo alguns estragos. Ela quer comprometer a igreja, a noiva de Cristo. Aleluia. Querendo trazer costumes para dentro da nossa igreja, que não é lícito dentro da lei de Deus, a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, vamos ler. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 12, você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus hoje? Qual é a vontade de Deus para a igreja hoje? Uma igreja pura, uma igreja sadia ou uma igreja cheia de mistura? Uma igreja cheia de coisas que não agradam aos olhos do Senhor. A doutrina de Balaão ainda está fazendo alguns estragos, trazendo cultura e costumes que não é lícito para com a casa de Deus. O misticismo herético, a apostasia dos últimos tempos, ela vem sendo caracterizada também por um misticismo herético, um misticismo extravagante. E, embora pareça, ouça bem o que eu vou dizer agora, irmão, preste bastante atenção para você não me interpretar mal. Embora pareça espiritual, embora pareça ser algo espiritual, é extremamente nociva a obra de Deus. Igreja de Cristo, eu estou pregando aqui para uma igreja só, a igreja de Cristo. O dom de discernir os espíritos é indispensável à igreja do Senhor. Pastores, obreiros, irmãos do círculo de oração, use o dom de discernir os espíritos, para que esta praga de misticismo herético não caia sobre a nossa igreja, a congregação que você está. Assim o Senhor, ele desmascara esse misticismo. O misticismo, ele tem como característica cultuar a anjos. Nós não cultuamos anjos. Nós não adoramos anjos. Nós adoramos a Jesus. Outra característica do misticismo herético é falsas profecias. Vamos ler? Abra sua Bíblia. Mateus 24, versículo 11. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito.
Então o misticismo herético, ele tem consigo as falsas profecias. Irmão, pastor, como é que eu sei que é de Deus? Ué, se cumprir é de Deus. Se for de Deus, vai cumprir na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua empresa. É só esperar, irmão. Se for de Deus, vai cumprir. Está entendendo o que eu estou dizendo? Outra característica do misticismo herético, doutrina de demônios. Nós já falamos isso aqui. Abra a sua Bíblia. 1 João 4, versículo 1. 1 João 4. Amados, não creiais em todo espírito. Olha aí, irmão. Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Você está entendendo aí, irmão? Vou repetir. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque tem se levantado muitos falsos profetas por aí. Então nós precisamos estar precavidos. Nem sempre fervor significa espiritualidade. Está entendendo, irmão? O dom de discernir os espíritos é imprescindível para a obra de Deus na igreja de Cristo. Porque nem todo fervor significa que é do Espírito Santo. Pode ser algo forjado, pode ser algo fingido, pode ser algo meramente emocional. Quando a congregação de Israel apostatou da fé no deserto, aquele ruidoso movimento até parecia um culto avivado, mas não passava todavia de uma rebelião contra o Senhor. Êxodo 32, depois você lê aí, você vai entender. Êxodo 32, a partir do versículo 6 até o 18. Irmãos, não dá tempo de eu aprofundar esse estudo aqui, porque o meu horário já deu. Mas nós estamos falando sobre a apostasia dos últimos tempos. Se não estivermos vigilantes, poderemos até ser enganados pelos que isoladamente vêm substituindo a palavra de Deus por doutrinas de demônios. Você está firme na fé, irmão? Igreja, jovem, adolescente, senhor, senhorita, eu preciso perguntar: você está firme na fé? E se ele vier nesse instante, você está preparado para recebê-lo, para recepcioná-lo? Esta é uma oportunidade de você renovar o teu espírito aqui nessa manhã. Esta é uma oportunidade agora mesmo de você fazer uma aliança com Deus. Aleluia. Não se deixe enganar pela apostasia dos últimos tempos. Não se deixe enganar pelas suas emoções. Senhor Jesus, peça a Ele para te ajudar, para te capacitar, para te orientar. Estejamos, Igreja de Cristo, sempre vigilantes, a fim de não sermos contaminados, a fim de não sermos consumidos pelo engano e pela falsidade que tão de perto está nos rodeando. Que os nossos vestidos, as nossas vestes, sejam sempre brancas diante dos olhos do Senhor. Aleluia. Que jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça. Aleluia. Será que você está entendendo que o Senhor está falando aqui nessa manhã através da sua palavra? Será que você está a entender o que Deus requer de nós nesses últimos dias? Vigilância. Olha o que Deus requer de nós nesses últimos dias, de mim, de você. Oração, leitura da palavra, vigilância. Aí depois vem oração, meditação na palavra, vigilância, e vai de novo, oração.
meditação na palavra, vigilância, santidade. Nós estamos vivendo uma época em que muitos estão abandonando a fé, ou seja, estão se apostatando. E o que acontece, pastor Eliel, quando uma igreja ela perde o primeiro amor? Ela é lançada no formalismo. O culto já não é mais culto. Igreja passa a ser um clube social. Bíblia não se prega mais. Você liga a internet e você vê lá agora aquele jogo de luzes colorida. Não, Caleb? Aquele jogo de luzes colorida em cima do altar da igreja, aqueles canhão de fumaça. O púlpito agora é um tambor, é um latão colorido. Ô, irmão, eu vou mudar o negócio aqui, o ambiente, para ver se o mundo vem para a igreja. Irmão, não é o mundo que vem que tem que entrar na igreja, é a igreja que tem que entrar no mundo. Eu vou mudar o padrão do culto aqui, eu vou inventar um culto aqui para ver se tem um movimento. Movimento vai ter, mas avivamento não tem. Eu estou falando dentro da luz da palavra. Eu estou falando do termo apostasia, que se nós não vigiarmos, está entrando em cima do altar da igreja. Pastores, presidente, presta atenção. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus nessa manhã por esta palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós hoje? Que nós sejamos obedientes. Qual que é a vontade de Deus para nós hoje? Que nós sejamos obedientes. E o obediente, ele obedece a palavra, ele ora, ele vigia, ele se santifica. Irmão, você já parou para perguntar, será que Deus está recebendo o culto? Esses últimos dias, será que Deus está recebendo o teu culto nesses últimos dias? Ei, irmão, você já parou para pensar, será que se Deus está recebendo o culto nesses últimos dias? Vou voltar a dizer, porque está acontecendo muito o misticismo entrando dentro das nossas igrejas, querendo induzir os crentes a ter comportamento abominável aos olhos do Senhor. Vou repetir. Ah, mas lá no estado de tal lugar, a convenção de tal estado já liberou isso e liberou aquilo. Com que base bíblica liberou alguma coisa? Quem sabe foi o homem que liberou, mas a palavra de Deus não libera. Mistura. A palavra de Deus não está aberta a misticismo. A palavra de Deus não está aberta. A palavra é a mesma. Será que só eu que estou entendendo isso, irmão? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é zeloso. E Ele vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Não, pastor Eliel, mas é que o pastor fulano achou melhor assim. Mas se ele achou melhor assim, ele está por fora da Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Prefiro ficar com a palavra de Deus. Porque é esta palavra que nos faz caminhar para o céu. E o que não está na palavra está afrontando o coração de Deus. Se não está na palavra, irmão, sai fora, desvia-se, não serve. Aleluia ou não aleluia? Aleluia ou não aleluia, irmão? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que o Senhor nos abençoe
para que possamos vencer, irmão Caleb. Deixa um hino no jeito para nós. Estar nos caminhos do Senhor. Apostasia. Abandono consciente da fé de uma vez por todas. Irmão, a pessoa que ela fica apostatata, né, uma palavra dificinha de falar, ela sabe, os veículos, todos esses veículos e até moto, não sou mecânico, mas eu creio que moto também tem um chipzinho pequenininho que se chama, como que chama, Caleb? Me ajuda aí. Um fusível, né? É desse tamanhozinho assim, irmão, ó. Acho que até menor que um chip de celular. Todo veículo tem. Aquilo ali é um sensor. Se estiver fora o carro, você pode bater que o carro não pega. Fica embaixo do painel do carro, é desse tamanhozinho. Eu já passei por isso. Se pegar muita trepidação, estrada de terra, ele sai fora e desconecta. Não é gasolina, não é bateria, não é alternador, não é motor de arranque, é nada. Uma pecinha desse tamanho. Desconectou ali e o carro não sai para lugar nenhum. Assim é o crente, tá? Precisamos estar em comunhão com o céu através do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa que se apostatou na fé, ela perde a conexão. Ela vai na igreja só porque o pai e a mãe quer que vai, porque o marido quer que vai. Vai na igreja porque o pastor não pode saber que eu não estou andando mais legal diante da palavra. Para ninguém desconfiar que eu estou parado, então eu tenho que ir na igreja. Até oferta, até dizima, mas já perdeu a conexão com o céu. O sensor espiritual está fora do lugar ou já queimou. E quando eu perco a sensibilidade espiritual, eu entro na apostasia espiritual. Eu abandono a fé. Aí eu fico pessoa egoísta, amante de mim mesmo, ingrato, irreconciliável. Eu fico profanando, eu fico hipócrita, um religioso hipócrita. Eu fico amigo dos deleites, eu fico vaidoso, presunçoso, soberbo, porque já perdeu a essência do Espírito Santo, a conexão com o céu. Tá dando para entender, irmão? O perigo da apostasia dos últimos tempos. Amém? Vamos ouvir no louvor. Irmão Paulo escreveu aí, ó, conectado com Cristo. É isso aí, irmão Paulo. Devemos estar sempre conectados com Cristo. Meus irmãos, vamos ouvir o louvor. Já nós voltamos para nós encerrar a programação.
Meus queridos irmãos, estamos de volta com a programação, programa Semeando a Palavra. Graças a Deus, falamos ao vivo, Rádio Atalaia Tangará, diretamente do templo sede da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Tangará da Serra, aqui no centro. Eu quero falar para você que queira nos ajudar com a sua oferta. Você está vendo aí no Facebook o nosso cartaz e bem abaixo está aí o nosso Pix. Meus irmãos, faça um propósito de ajudar esta programação. Mande a sua oferta para nós, bem abaixo do nosso cartaz. Você pode observar aí que está o Pix, que é o nosso CPF. Você pode mandar a sua oferta de qualquer valor para esta programação, ajudando a manter no ar esta programação. Precisamos da sua oferta para que este programa continue no ar, tá bom? Precisamos aqui quitar alguns compromissos aqui na rádio e eu preciso da sua ajuda, também da sua oferta. Então você que pode, faça para nós uma oferta de amor, de carinho, mande o seu Pix, aí abaixo do cartaz está o nosso Pix, que é o nosso CPF, e você vai estar nos ajudando a manter no ar esta programação. Eu quero falar para você nesta manhã da Arte Pão Panificadora, este que é um trabalho excelente ali na pessoa do irmão Eliseu, que tem nos ajudado a manter no ar esta programação com a sua oferta. Arte Pão Panificadora, confeitaria e cafetaria é aqui no centro, em Tangará da Serra, aqui mesmo próximo ao templo sede. Você que precisa de fazer a sua festividade, você pode encomendar ali os mini salgados, torta doces, tortas salgadas, ou levar a sua família para tomar um café cremoso, um café caipira, um cappuccino. Você encontra ali na Arte Pão Panificadora infinidade de doces e salgados, tortas, sucos naturais. Arte Pão Panificadora. Quero agradecer a toda a equipe, já estive ali de manhã tomando um delicioso café, conversando com o irmão Eliseu, ele que tem nos ajudado nesta programação com a sua oferta mensal, toda a equipe ali na Arte Pão Panificadora. Mas eu preciso de mais pessoas para nos ajudar nesta programação. Eu quero agradecer o carinho da audiência. Está conosco o Paulo Santana, dando glória a Deus. Está conosco a irmã Nivalda Lima, também dando glória a Deus. Irmã Miriam Miyazaki, Deus abençoe, Dourados, Mato Grosso do Sul, na audiência. Sandra Gonçalves Siqueira também está conosco. Deus abençoe todos vocês que estão na audiência desta programação. Ali no estado do Paraná está conosco. A irmã Jussara Flor e toda a sua família na audiência desta programação. Você de Tangará da Serra, Rondonópolis, Cuiabá. Você de Campo Novo do Parecis, Denise. Você de Alta Floresta, Colíder. Você de Rondônia. Você que está ao vivo conosco lá na Irlanda. Você na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Você do Japão. Você da Bolívia, do Peru, do Paraguai. Todos que estão na audiência desta programação. Receba aí o meu carinho, o meu abraço e a minha saudação com a paz do Senhor. Eu estou encerrando, já deu o meu horário, esta programação. Volte a nos ouvir quarta-feira, 7 horas da manhã. Amém, Caleb? Quarta-feira, 7 horas da manhã, estaremos ao vivo com mais uma palavra para o seu coração. Quero agradecer o carinho da audiência e uma vez mais mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho, todos os nossos queridos irmãos, obreiros, ouvintes da Palavra de Deus que esteve conosco até agora. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ele é o Bispo, e seja abençoado pela Palavra de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira.
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.